Você acorda, e a primeira coisa que faz não é respirar, mas sim estender a mão para o celular. Em menos de 5 minutos, antes mesmo de tomar o primeiro gole de café, seu cérebro já processou manchetes sobre 3 conflitos, revisou a queda de uma ação que você nem sequer possui e avaliou o nível de felicidade ilusória de 50 pessoas que você mal conhece. O resultado não é clareza, mas uma névoa densa de ansiedade. Você consumiu dados em volume recorde, mas sua capacidade de tomar uma decisão simples como o que vestir ou qual tarefa priorizar parece ter diminuído drasticamente. O que está acontecendo aqui? Se a informação é poder, por que essa torrente constante nos torna mentalmente mais lentos e, ironicamente, menos equipados para lidar com a realidade? A resposta não está na complexidade do mundo, mas na limitação do nosso cérebro. Você não está sendo fraco. Você está sendo submetido a uma pressão que seu cérebro não foi desenhado para suportar. Este é o ponto onde a neurociência encontra a realidade digital. Durante décadas, acreditamos que o grande desafio era a escassez de dados. Hoje, o desafio é a nossa capacidade de processar e reter o que chega. Essa limitação é cientificamente mensurável e foi estabelecida há muito tempo. Em 1956, um psicólogo chamado George Miller descobriu algo fundamental sobre a mente humana. Ele demonstrou que a capacidade de armazenamento da memória de trabalho é rigidamente limitada a aproximadamente 7 unidades de informação. 7 mais ou menos 2. 7. Nossa capacidade de processamento consciente é um gargalo incrivelmente estreito, projetado para um ambiente onde a informação era escassa e a sobrevivência dependia de focar em poucos dados críticos. A presa, o predador, o clima. O sistema funcionava perfeitamente para gerenciar 7 elementos essenciais. Agora, observe o contraste. Uma pesquisa de 2011 da Universidade da Califórnia estimou que a pessoa média já consumia o equivalente a 34 gigabytes de informação por dia. E esse número é de mais de uma década atrás, antes da saturação das plataformas de vídeo curto e da inteligência artificial. Se o seu cérebro foi projetado para processar 7 coisas simultaneamente, mas você está forçando a entrada de 34 gigabytes de dados a cada 24 horas, o resultado inevitável é a sobrecarga mental. A mente, em uma tentativa desesperada de poupar energia, não consegue mais discernir o ruído do sinal. Ela começa a usar atalhos perigosos, filtros distorcidos e a descartar informações críticas para manter a funcionalidade básica. Você não apenas perde a capacidade de focar, mas começa a construir uma versão da realidade que é dramaticamente simplificada. O custo não é apenas cansaço mental. O custo é a integridade das suas decisões mais importantes, desde investimentos financeiros até a escolha dos seus relacionamentos. Quando a capacidade de processamento está saturada, o pensamento lógico e a análise de longo prazo são os primeiros a serem desligados. O sistema entra em modo de emergência, priorizando a reação imediata e a satisfação de curto prazo, simplesmente porque a complexidade de um pensamento futuro exige mais recursos do que o seu cérebro está disposto a gastar naquele momento de saturação. Estamos vivendo em uma economia da atenção onde a informação não é mais um recurso, mas sim um predador que consome o recurso mais valioso que você possui, o espaço. A mental. A questão não é mais o que você consome, mas o que você está permitindo que seja descartado para que você possa continuar funcionando. Apenas observe. Qual é o preço real que você está pagando pela ilusão de estar completamente informado? Você está realmente processando 34 gigabytes de dados, ou está apenas permitindo que 34 gigabytes de dados processem você? A decodificação do fenômeno exige que se entenda a limitação estrutural do seu cérebro. A mente humana não foi projetada para lidar com a densidade de informação do século XXI. E a consequência disso não é apenas distração, é uma exaustão de recursos essenciais. O problema dos 34 gigabytes não reside no volume que chega, mas no custo de mudar de uma coisa para outra que ele impõe. Quando você tenta absorver uma informação,
enquanto outra notificação exige um desvio mínimo de atenção, você não está simplesmente dividindo o foco, você está forçando seu cérebro a mudar de tarefa. Pesquisadores da Universidade de Michigan estudaram isso em 2001. Eles demonstraram que mesmo breves interrupções impõem um atraso significativo, que pode variar de 20% a 40% do tempo gasto em tarefas complexas. O atraso é causado, em parte, pelo tempo que o cérebro leva para desativar as regras da tarefa anterior e carregar as regras da nova. Este mecanismo tem um nome: resíduo de atenção. Uma pesquisadora chamada Sophie Leroy revelou em 2009 que mesmo após uma troca de tarefa, sua atenção não se move imediatamente para a nova atividade. Um pedaço da sua capacidade de processamento continua preso na tarefa que você acabou de largar. Este resíduo é o responsável pela sensação de estar sempre correndo atrás do próprio tempo, mesmo quando você está tecnicamente focado. Você está mentalmente em dois lugares, e a qualidade da sua performance cai em ambos. A parte do cérebro responsável pelo planejamento, tomada de decisão e memória de trabalho atua como um gargalo. Ela tem uma capacidade de armazenamento ativa extremamente limitada. Quando saturada por esse fluxo constante de resíduos e mudanças, ela entra em um estado de sobrecarga. Essa saturação não é apenas um incômodo, ela altera a forma como você toma decisões essenciais. Quando a carga mental está alta, o cérebro, em uma tentativa desesperada de economizar energia, recorre a atalhos. Você não tem mais o luxo de processar informações de forma analítica e lenta. Em vez disso, você é empurrado para o pensamento rápido e emocional. O pensamento torna-se mais automático, mais emocional, mais vulnerável a erros e menos propenso a cálculos de risco detalhados. As implicações disso são vastas e silenciosas, afetando diretamente a sua gestão de vida. No ambiente de trabalho, o custo se manifesta na diluição da produtividade. Se você está tentando finalizar um relatório enquanto monitora a caixa de entrada a cada 7 minutos, você não está sendo eficiente. Você está pagando o custo de mudança 80 vezes por hora. Um estudo da Universidade de Irvine demonstrou que, após uma interrupção, a pessoa leva em média 23 minutos e 15 segundos para retornar à tarefa original com o mesmo nível de foco. O volume de informação que você permite entrar na sua órbita está sabotando o tempo que você leva para reentrar no estado de concentração. Nos seus relacionamentos, a sobrecarga se traduz em presença diminuída. Quando você está conversando com alguém, mas o resíduo de atenção de uma mensagem não respondida ou de um artigo lido pela metade ocupa 30% da sua memória de trabalho, sua capacidade de escuta ativa e empatia sofre uma queda proporcional. A desconexão não é um problema de falta de vontade, é um problema de alocação de recursos mentais. Você está fisicamente ali, mas seu cérebro está ocupado gerenciando o lixo mental. Este mecanismo se torna particularmente destrutivo no campo das finanças e decisões de longo prazo. Pesquisas mostram que quando as pessoas estão sob estresse crônico de escassez, seja de dinheiro, tempo ou, neste contexto, atenção, o funcionamento mental delas cai temporariamente. Descobriram que o estresse da escassez pode levar a uma queda de desempenho mental equivalente a uma noite sem dormir ou a perda de 13 pontos no QI. Quando sua memória de trabalho está constantemente sobrecarregada pelo ruído, sua capacidade de fazer planos complexos, de projetar o futuro financeiro ou de resistir a gratificações imediatas é significativamente comprometida. Você não está tomando decisões ruins porque é fraco, mas porque seu cérebro está operando em modo de emergência, buscando o alívio imediato para a sobrecarga. É um ciclo vicioso. A sobrecarga leva a decisões ruins, que criam mais estresse, que por sua vez aumentam a sobrecarga. A questão, portanto, não é meramente quanto de informação você consegue suportar, mas sim a que custo você mantém essa ilusão de estar sempre conectado. O que você está sacrificando na qualidade das suas decisões e da sua presença para manter a porta aberta para 34 GB de ruído.
Uma forma de lidar com isso é mapear exatamente onde o custo de mudança está drenando seu foco. O que, especificamente, está exigindo seu retorno a cada 23 minutos? O que a ciência nos mostra é que este custo não é negociável, pois o funcionamento do seu cérebro não foi projetado para o modelo de interrupção constante. O cérebro opera por estados, e a transição entre estados exige um preço energético e temporal fixo. A pesquisadora Gloria Mark, da Universidade da Califórnia, dedicou anos a medir o dano da interrupção. Em seus estudos, ela demonstrou que, após serem desviados de uma tarefa complexa, os participantes levavam, em média, 23 minutos e 15 segundos para retornar ao ponto de concentração anterior. Este não é um número aleatório. É a média de tempo que o seu cérebro exige para inibir completamente os traços ativos da memória de trabalho relacionados à tarefa anterior e alocar recursos suficientes para o novo foco. Se você está sendo puxado para fora do seu foco a cada 23 minutos, seja por uma notificação, um pensamento intrusivo ou a necessidade de verificar o inbox, você está, na prática, operando com um déficit mental crônico. Você gasta 23 minutos e 15 segundos recuperando um estado que não conseguiu manter por mais de 23 minutos. É um ciclo de autodestruição da produtividade de alto nível. Este déficit, este peso que você carrega de uma tarefa para a próxima, manifesta-se em erros tangíveis. Em um estudo de 2001, pesquisadores descobriram que quando as pessoas eram forçadas a alternar entre tarefas mentais, mesmo que o intervalo de troca fosse inferior a meio segundo, o tempo necessário para completar o conjunto de tarefas aumentava em até 50% e a taxa de erros podia dobrar. O mecanismo é simples. Ao trocar de contexto, o cérebro não só precisa carregar o novo conjunto de informações e regras, mas também precisa ativamente suprimir o conjunto antigo. É o esforço de supressão, de tentar ignorar aquilo que ainda está ativo na memória de curto prazo, que consome recursos preciosos. O resultado é que você não está apenas mais lento, você está pior. Suas decisões são mais superficiais, sua leitura é menos atenta e sua capacidade de análise fica comprometida. Isto nos leva às implicações práticas deste modo de operação. O custo da mudança não é pago apenas em tempo, mas na qualidade da sua vida. Considere o ambiente profissional. Se você está alternando entre a análise de um relatório financeiro complexo e a resposta rápida a um e-mail sobre um almoço, você não está apenas perdendo os 23 minutos de retorno. Você está introduzindo uma probabilidade maior de erro no relatório financeiro. O custo de mudança se torna, neste cenário, um risco operacional. O mesmo princípio se aplica à qualidade da sua presença nos relacionamentos. Quando você está fisicamente presente em uma conversa, mas seu cérebro ainda está suprimindo o resíduo de atenção da reunião anterior ou do feed que você acabou de rolar, você não está ouvindo. Você está processando a informação da outra pessoa através de uma névoa mental. O ser humano que está à sua frente percebe isso. Eles percebem a diferença entre o olhar que está engajado e o olhar que está esperando a próxima interrupção. A pesquisa em psicologia social é clara. A percepção de estar sendo genuinamente ouvido e visto é um pilar fundamental da confiança e da intimidade. Quando você decide que a disponibilidade digital é uma prioridade maior do que a presença integral, você está trocando conveniência por qualidade nos relacionamentos. Você se torna um observador constante, mas um participante raro. A mente opera em um estado de prontidão perpétua, aguardando o próximo puxão de corda. O preço deste estado de prontidão é a perda da profundidade, o pensamento crítico, a análise de longo prazo, a criatividade que exige a conexão de ideias não óbvias. Todos estes processos dependem de um estado de foco sustentado, um luxo que o cérebro em modo de mudança constante não pode pagar. Pense nas grandes decisões que você precisa tomar. Uma mudança de carreira, um investimento significativo, a resolução de um conflito complexo. Em que estado mental você as está processando? Você está dedicando o tempo de atenção limpa, sem resíduo, ou está tentando encaixar a análise
entre uma notificação e uma resposta de texto, a diferença entre a decisão tomada em 23 minutos de foco profundo e a decisão tomada em 3 sessões interrompidas de 10 minutos é a diferença entre o cálculo calibrado e o palpite otimista. O ponto não é dizer para você desligar o celular, mas apontar o dado. A cada interrupção, você está literalmente pagando um custo mental que atrasa sua recuperação e aumenta a probabilidade de erro. O inimigo não é a ferramenta, mas o padrão de atenção que você permite que a ferramenta construa em sua mente. A verdadeira questão que se impõe agora é, sabendo que a taxa de erro duplica e o tempo de recuperação é de 23 minutos e 15 segundos, quais são as áreas da sua vida onde você não pode se permitir operar com 50% menos eficiência e o dobro de chances de cometer um erro? Onde o custo de estar sempre disponível se tornou intolerável? Onde você precisa construir muros mentais em vez de portas abertas? O custo de estar sempre em estado de alerta não é apenas emocional ou abstrato, ele é mensurável em seu desempenho. Pense no impacto financeiro. Se você está tentando processar informações complexas, como uma análise de investimento ou a elaboração de um contrato, e permite a interrupção de um ping rápido, você não apenas perde o foco na tarefa, você aumenta a chance de erros críticos. Um erro de digitação em um número, uma cláusula ignorada. Estudos mostram que a interrupção não apenas atrasa o trabalho, mas reduz drasticamente a qualidade do raciocínio analítico. O cérebro, sobrecarregado pela recuperação, prioriza a velocidade sobre a precisão. Na carreira, o problema se manifesta como estagnação. A eficiência reduzida em 50% significa que você está gastando o dobro do tempo para produzir o mesmo resultado. Você não está sendo negligente. Seu sistema de atenção está sendo sistematicamente sabotado pelo ambiente. A capacidade de realizar aquele trabalho mentalmente exigente, que realmente gera valor e progressão, é o primeiro a ser destruído pela disponibilidade constante. E nos relacionamentos, o dano é ainda mais sutil. Quando você está com alguém, mas o ruído de fundo da expectativa de notificação o mantém em um estado de vigilância parcial, você está operando com um filtro de atenção reduzido. Você perde as nuances, os micromovimentos faciais, o tom de voz que carrega a informação mais relevante. Você está fisicamente presente, mas mentalmente ausente, e a outra pessoa registra isso. O custo não é a falta de amor, é a incapacidade de processar dados sociais cruciais que sustentam a conexão. Uma forma de lidar com este mecanismo é reverter a premissa de que você deve estar acessível. Seu objetivo não é a ausência total de interrupções, mas a criação de blocos de tempo onde a interrupção é impossível. Trata-se de construir o que se pode chamar de ambiente sem distração. Isso não é um ato de disciplina moral. É uma estratégia de gestão de recursos. Se você sabe que a recuperação exige 23 minutos e 15 segundos, você precisa proteger intervalos maiores do que isso. Isso significa programar a indisponibilidade. Não apenas silenciar notificações, mas isolar o dispositivo físico ou até mesmo usar ferramentas que bloqueiam o acesso à internet em períodos específicos. É reconhecer que o custo de uma checagem rápida é o custo do seu foco pelos próximos 20 minutos. Você não está comprando silêncio, está comprando eficiência e qualidade de raciocínio. A partir deste momento, sabendo que este mecanismo opera em você de forma previsível, qual é a primeira tarefa crítica da sua semana, onde você vai impor uma janela de indisponibilidade programada? Qual é o custo exato, em tempo e qualidade de decisão, que você não está mais disposto a pagar? Se você chegou até aqui, provou algo importante. Você ainda consegue manter a atenção sustentada quando escolhe. Ainda consegue processar informação complexa quando decide processar. Isso significa que a capacidade não foi perdida. Só precisa ser protegida. O que você viu aqui não é teoria abstrata. É ciência mensurável. Seu cérebro tem limite de 7 itens. Você consome 34 gigabytes por dia. Cada interrupção custa 23 minutos de recuperação. Cada mudança de tarefa dobra sua taxa de erro. Esses números não são negociáveis.
São fatos sobre como seu cérebro funciona, mas você pode trabalhar dentro desses limites. Pode proteger blocos de tempo, pode escolher o que entra, pode criar barreiras. A pergunta não é se você vai parar de usar tecnologia. A pergunta é, sabendo o custo exato, quais áreas da sua vida você não pode mais se permitir operar com 50% menos eficiência e o dobro de erros? Onde você precisa de foco real? Onde a qualidade da decisão importa demais para arriscar? Onde você vai construir muros em vez de deixar portas abertas? Compartilhe nos comentários qual área da sua vida sente mais o peso dessa fragmentação de atenção. É nas finanças, na produtividade ou na qualidade dos seus relacionamentos? A clareza começa com a nomeação do problema. E o controle começa com a proteção do recurso mais valioso que você tem, sua atenção limpa e sustentada.